E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Explorador, professor de matemática, e você está no Aprendendo Matemática do Absoluto Zero, a série que eu vou ensinar tudo que eu sei de matemática, do mais simples até o mais avançado. Beleza? A gente está no episódio 3 hoje e a gente vai continuar o que a gente começou a falar no episódio 2, que era sobre operações básicas, né? As primeiras operações que os seres humanos fizeram com a matemática, e hoje a gente vai falar mais especificamente da multiplicação e divisão. Na primeira aula, a gente falou sobre a origem dos números, como a gente identifica qual número é maior que outro. Na segunda aula, a gente falou sobre essas duas operações, que era natural que elas iriam surgir, né? Por causa da necessidade de contar mesmo, de fazer operações, de saber a diferença entre duas quantidades. E agora a gente chega em operações um pouquinho mais complexas, que a soma e a subtração, e a gente vai ver que surgiram por necessidade também. E, bom, vou começar falando na multiplicação. Beleza? Então, bora olhar para a tela aí. E bom, o que eu tenho para falar da multiplicação? A multiplicação ela é um pouquinho mais complexa que a adição e a subtração. Por quê? Bom, porque a gente começou a ver com a evolução que em alguns contextos a adição não nos serviria, né? E aí vem a multiplicação. Vou te mostrar um exemplo que a adição não é tão útil. Por exemplo, vamos imaginar uma sala de aula aqui. Uma sala. E aí eu vou imaginar quantos lugares tem nessa sala de aula aqui. Vamos desenhar aqui. Se eu te pedisse, conta quantos lugares a gente tem nessa sala de aula. Poderia contar assim, ó. 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4. Então, a gente vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 lugares. Opa, parabéns, missão cumprida. Mas, será que é o melhor jeito de cumprir essa missão? E outra coisa, eu tô falando uma sala de 12 lugares. E se eu falasse, conta quantos lugares tem nesse teatro? Putz, aí já ferrou, aí são centenas, milhares de lugares. E se eu te falar, conta quantos lugares tem nesse estádio de futebol? Aí tu vai ficar o dia, semana inteira contando. Não tem como, não tem como. Para lugares e coisas maiores, a soma às vezes nos complica. Então, uma forma que a gente achou para resolver esse problema é pegar e transformar, ao invés de somar unidades, né, a gente transforma em grupos e aí a gente junta esses grupos no final. Como assim, jogo? Eu não entendi nada. Olha só, uma forma alternativa que tu poderia contar os lugares dessa sala é desse seguinte modo. Eu conto uma fileira. Olha só, eu tenho uma fileira de 4 lugares. Só que eu tenho 3 fileiras desses 4 lugares. Então, o que eu estou falando? De 4 lugares, mais 4 lugares, mais 4 lugares, né? Uma fileira, 2 fileiras, 3 fileiras. E 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 é 8, mais 4 é 12. Cheguei no número que a gente já tinha chegado, né? Fazendo aquela trabalheira contando 1 a 1. Viram que funciona? Bom, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de multiplicação. Mas, Diogo, esse sinal aqui, ele é o da adição, não tem nada a ver com multiplicação. É verdade. Então, eu vou mostrar como a gente representa essa conta em forma de multiplicação. Quantas vezes está aparecendo 4 aqui? Ele está aparecendo 3 vezes, né? São 3 fileiras de 4. Então, eu posso escrever como 3 vezes 4 é igual a 12. Como é que eu leio isso aqui? 3 vezes 4 é igual a 12. Beleza? 3 vezes 4 é igual a 12. E toda vez que eu estiver falando de vezes, eu estou falando de multiplicação. Uma coisa importante para a gente se atentar é o seguinte, é o sinal de vezes, porque às vezes, ó, o trocadilho com a palavra aí. Às vezes a gente vai ter a multiplicação usando um xizinho, né, como a gente utilizou aqui. Às vezes a gente vai ter como um ponto apenas, a gente pode ter também como um asterisco, e isso é mais comum nos computadores, e às vezes a gente pode ter nada. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. Eu vou escrever a mesma operação com vários símbolos diferentes, beleza? Então, eu vou fazer aqui 6 vezes 4, 6 vezes 4, 6 vezes 4 e 6 vezes 4. Tudo isso aqui se lê da mesma forma, 6 vezes 4. 6 vezes 4 são, né, 6 somas de 4. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4.
Se eu fizer essa conta aí, eu vou ver que vai dar 24. 24, 24, 24. Beleza? Então, tudo isso aqui significa a mesma coisa. A multiplicação tem duas propriedades muito interessantes, que a gente já viu que a adição também tem. Vocês conseguem lembrar o nome? As propriedades são a comutatividade e a associatividade. O que eu quero dizer com isso? Bom, aqui eu tenho 3 fileiras de 4 lugares nessa sala de aula. Então, eu estou falando de 3 fileiras de 4 lugares, que vai dar 12 lugares. Mas, ao invés disso, eu poderia ver de outra forma, que seria o seguinte. Eu vou ter que mudar de cor aqui. Deixa eu ver como é que eu mudo de cor. Aqui. Tá um vermelhão aqui. Poderia fazer... Ao invés de contar fileiras, eu poderia contar colunas, né? Ou fileiras na vertical, enfim. E aí, o que eu teria? Eu teria 4 fileiras de 3 lugares. Então, como é que eu escreveria isso? Eu escreveria da seguinte forma. 4 fileiras de 3 lugares. Que também vai dar 12, né? Vocês concordam que tem a mesma quantidade de lugares, né? Eu contei de uma forma diferente, mas sempre vai dar 12, se eu contar nenhuma repetida, né? Então, eu terei 4 fileiras de 3 lugares, vai dar 12. Se eu tiver 3 fileiras de 4 lugares, vai dar 12 também. Então, isso é a comutatividade. Lembra que a gente estava falando de comutatividade, que é a ordem, se ela importa ou não importa? Aqui a ordem não importa, então a multiplicação é sim comutativa. Além disso, tem a associatividade, que é quando a gente tem mais de um termo, né? E a gente pode associar eles e vai dar sempre o mesmo resultado. Então, se eu tiver 3 vezes 4 vezes 5. Isso aqui vai dar, se eu fizer na ordem, 3 vezes 4, vai dar 12. Vezes 5 vai dar 60. Agora, se eu fizer primeiro aqui, 4 vezes 5 vai dar 20. Que 3 vezes 20 vai dar 60. Agora, se eu fizer primeiro 3 vezes 5, vai dar 15. Que vezes 4 vai dar 60. Então, não importa a forma que eu associe os números, eles sempre vão dar o mesmo resultado. Então, a multiplicação, além de tudo isso que eu falei, ela tem as propriedades que a adição também tem, de comutatividade e associatividade. Vou passar alguns exemplos aqui de questões para a gente fazer de multiplicação e depois vamos partir para a divisão. Bom, eu terei 3 vezes 9, 4 vezes 7, 8 vezes 3, 9 vezes 4. Vamos resolver isso aqui então, pessoal. Então, 3 vezes 9, eu estou falando de 3 fileiras de 9, né? 9 mais 9 mais 9. Então, 9 mais 9, 18, mais 9, 27. Estou falando de 27 aqui. Já no 4 vezes 7, são 4 fileiras de 7. Então, eu tenho 7 mais 7 mais 7 mais 7. 7 mais 7 é 14, com mais 7 é 21, com mais 7, 28. 8 vezes 3, eu tenho 8 fileiras de 3. Mas daí é muita trabalheira fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, o que eu posso fazer? Pela propriedade lá da comutatividade, eu consigo trocar e fazer 3 fileiras de 8, ou seja, 3 vezes 8. Então, eu posso ter 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. E aí eu tenho 9 vezes 4 também. 9 vezes 4 eu tenho 9, mais 9, mais 9. E eu tenho 9 vezes 4. 9 vezes 4 é a mesma coisa aqui em cima. Vai ser uma trabalheira escrever o 4 9 vezes, né? Então é mais fácil escrever o 9 4 vezes. 9 mais 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9 dá 18, mais 9, 27, mais 9, 36. 36, beleza? Então, eu tenho aqui 4 exemplos de multiplicação. Eu quero saber de vocês, qual dos símbolos vocês mais gostam de usar? Eu, particularmente, gosto de usar o pontinho, que é o mais fácil, né? Ocupa menos tempo para marcar, só botar um pontinho ali, 8 vezes 7. E eu também, né, por causa, mais pra frente vocês vão ver, que a gente usa, por exemplo, 3x. A gente vai estar falando de 3 vezes x, né? Quando a gente estiver usando incógnitas e tal. Então, eu gosto de usar ou ponto ou nada. Mas,
fica a gosto de vocês. Mais pra frente a gente vai acabar usando mais o ponto e nada. Então eu já vou adiantando pra vocês, se vocês se acostumando com o ponto e com nada escrito, beleza? Agora a gente vai pra divisão. E bom, o que eu tenho para falar da divisão? A divisão, ela vai ser o oposto da multiplicação. Lembra que eu tinha falado que a adição e a subtração eram operações opostas, inversas, né? A multiplicação e a divisão também. Por quê? Porque a multiplicação, a gente vai resolver o problema de como combinar vários grupos idênticos em um único grupo maior, né? O produto. Já a divisão, ela vai ser a operação inversa, ela vai fazer o oposto, ela vai pegar um grupo maior e dividir em grupos menores. Então vamos dizer o seguinte, vamos fazer o mesmo problema na sala de aula, só que o inverso. Vamos imaginar então que a gente tem uma sala de aula e eu quero montar essa sala de aula com 12 lugares no total, mas eu quero que ela tenha 4 fileiras. 4 fileiras. Então, se eu quero que ela tenha 4 fileiras, quantas cadeiras, né? Quantas cadeiras eu terei em cada fileira? E é isso que a divisão, né, vem para suprir essa necessidade, porque eu vou ter 12 lugares para 4 fileiras. Então, como é que eu vou imaginar isso? 1, 2, 3, 4. Vou ter aqui as 4 fileiras. E aí eu vou ter que distribuir esses 12 lugares nessas 4 fileiras. Então, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente pode ver, então, que em cada fileira vai ter 3 lugares. Então, eu vou ter 3 cadeiras para cada fileira. Outra forma de ver essa relação da multiplicação e divisão é eu escrevendo, olha só. Eu lembro que 3 vezes 4 era igual a 12. Beleza. Se eu dividir 12 em 4 fileiras, eu vou usar o símbolo da divisão, esse símbolo aqui, 12 dividido por 4 fileiras, vai dar 3, porque elas são opostas, olha só. Elas têm que usar os mesmos números. Se eu tivesse outra multiplicação aqui, 6 vezes 3 igual a 18. Se eu quiser dividir 18 em 3 grupos, serão grupos com 6 unidades. Serão 3 fileiras com 6 cadeiras cada. Entenderam essa oposição? Sim? Na adição e subtração, a gente tem algo parecido. Se eu tiver 2 mais 3 igual a 5, então eu vou ter que 5 menos 3 vai ser igual a 2. E 5 menos 2 igual a 3. Beleza? Então, elas são opostas, então a gente consegue ver que serão os mesmos números envolvidos. Na multiplicação e na divisão também. Voltando para a divisão, eu terei que 8 dividido por 4 vai ser igual a 2. Como é que eu vou ler isso? Exatamente como eu disse agora. 8, esse sinal aqui dividido, 4 aqui é 4, é igual a 2. Dividido por, eu vou colocar aqui. 8 dividido por 4 é igual a 2. É assim que se lê, beleza? E o sinal, como sempre, a gente vai ter variações no sinal. O sinal da divisão, eu vou ter 8 dividido por 4, eu posso ter o seguinte sinal, 8 dividido por 4, apenas 2 pontos, né? Eu posso ter 8 dividido por 4, 8 dividido por 4, 8 dividido por 4, tá bom? Tenho todas essas representações que significam a mesma coisa. 8 dividido por 4, e todas elas vão resultar na mesma coisa, né? 2. Já sobre as suas propriedades, ela é diferente da adição e da multiplicação. Ela lembra mais a subtração. Por quê? Vamos ver aqui. Comutatividade e associativa. Comutatividade e associativa. Vamos ver. Na comutatividade diz que a ordem não importa, lembra? Vamos ver se a ordem não importa. Se eu tiver 8
dividido por 4, isso aqui vai resultar em 2. Mas agora, se eu tiver 4 dividido por 8, não tem como eu fazer essa divisão, né? Não tem como dividir 4 para 8. Mais para frente, a gente vai ver que isso vai dar 0,5. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que só perceber que temos resultados diferentes aqui. Então, ela não é comutativa. E já a propriedade associativa, vamos ver do seguinte modo. 8 dividido por 4, dividido por 2. Se eu fizer 8 dividido por 4, vai dar 2. E dividido por 2, vai dar 1. Beleza. Então, a gente tem o resultado 1. Mas agora, se eu fizer 4 dividido por 2, vai dar 2. E 8 dividido por 2, vai dar 4. Então, eu tenho resultado 1 e resultado 4 já. Então, como a gente tem dois resultados diferentes, já a gente já pode dizer que ela não é associativa, beleza? Agora vamos fazer umas questões de divisão aqui para ver se a gente compreendeu o conceito de divisão. Vamos ver 20 dividido por 5, 8 dividido por 2, 4 dividido por 2, 4 dividido por 4 e 12 e 18 dividido por 18 dividido por 2. Representei aqui com vários sinais e vamos fazer os cálculos aqui. 20 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe em 20? Bom, eu sei que 4 vezes 5 é igual a 20, então 20 dividido por 5 vai ser igual a 4, beleza? 8 dividido por 2. Que número que vezes 2 vai dar igual a 8? Bom, vai ser o 4, então a resposta aqui também vai ser 4. 4 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe em 4? Uma vez só. Então, a resposta é 1. E 18 dividido por 2, né? Se eu pegar 18 dividido por 2, então eu vou pegar uma barra aqui de 18 e dividir ela em duas. Ou seja, eu vou dividir no meio. Qual é a metade de 18? É 9. Então, eu terei 9 aqui e 9 aqui. Então, a resposta é 9. Beleza? Tentei fazer de várias formas diferentes para a gente pegar o raciocínio. Vamos fazer o nosso quadro, então, operação. E nós teremos, num primeiro momento, multiplicação. E aí, a gente vai ter também divisão. Sinal. O sinal a gente vai ter aqui um X, um ponto, um asterisco ou nada, né? Na divisão, a gente pode ter esse sinal aqui, dois pontinhos, uma barra assim, ou assim. Beleza. Significado. Significado. E isso para mim é o mais importante. Meu Deus, mas que letra feia, gente. Significado. Na multiplicação, a gente vai fazer o quê? Grupos pequenos e um grupo grande. A gente vai pegar grupos pequenos e transformar em um grupo grande. Já na divisão, a gente vai ter um grupo grande e transformar em grupos pequenos. Se eu fosse ver visualmente essas operações, o que que eu teria? Eu teria, por exemplo, vou botar aqui, visualmente. Eu teria, por exemplo, uma barra vezes 3. O que que eu teria? Essa barra 3 vezes. A mesma barra 3 vezes, beleza? Agora, se eu estiver falando uma divisão, eu teria uma barrona, né? Dividido por 3. O que que eu teria? Uma barrinha e uma barrinha. Entendeu? Viram a diferença? Essa é a mesma barra que essa, ó. Só que a gente faz o caminho inverso da outra. A gente tem também a comutatividade
e associatividade. A comutatividade, a gente sabe que a multiplicação é comutativa e a divisão não é comutativa. A multiplicação é associativa e a divisão não é associativa. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo dessa série, que será o episódio 4, onde eu falarei sobre frações. Até mais e tchau!